vou te explicar e te passar todos os documentos necessários para você entrar no país. Você vai precisar para poder embarcar. O primeiro documento é o passaporte. Você precisa verificar a validade do seu passaporte de no mínimo 6 meses antes de entrar no país. Você precisa verificar para você não ficar na mão. Isso mesmo, você pode ficar na mão se tiver com essa validade do seu passaporte não estiver em dia, né? O segundo documento que você vai precisar é o bilhete de passagem. Bilhete de passagem de ida e volta. Você precisa apresentar a ida e a volta no aeroporto ao entrar no país. Por quê? Porque não pode ficar a turismo mais de 30 dias no país. Então, o prazo máximo para você ficar no país como turista é de 30 dias. Onde você vai ficar? Você precisa apresentar também a sua hospedagem. Precisa comprovar onde que você vai ficar. Vai ficar na casa de um amigo, vai ficar no Airbnb, no hotel, em algum outro lugar, não sei. Você precisa apresentar esse documento de hospedagem também ao entrar no país. A comprovação financeira também vai ser importante. Você precisa apresentar como você vai se manter no país, né? Como você vai se manter no país, você precisa apresentar esse documento, tanto por dinheiro em espécie, cartão de crédito, extrato bancário. De alguma forma você precisa comprovar financeiramente como você vai se manter no país. Além disso, também você precisa apresentar o e-ticket. O que é o e-ticket? O e-ticket é um formulário online que precisa ser preenchido e esse formulário vai gerar um QR Code que vai ser verificado pelas autoridades internacionais do aeroporto. Ele tem que ser preenchido em até 72 horas antes de você embarcar e até 72 horas antes de você sair do país. Precisa ser preenchido tanto para entrar como para sair do país. Isso mesmo, não esquece de preencher também quando você for sair, hein? Esse preenchimento online, ele é gratuito. Não precisa pagar nenhuma taxa para você preencher esse formulário. Eu vou também te dizer quais documentos precisa para você entrar com visto de trabalho. Você precisa ter o contrato de trabalho, que esse contrato de trabalho é emitido pela empresa dominicana. Esse contrato, no nosso caso, meu esposo foi a trabalho. Nós vamos morar lá porque ele foi contratado por uma empresa dominicana. E antes dele ir, a empresa enviou esse contrato para ele assinar eletronicamente e para dar entrada no visto dele de trabalho. Da certidão de nascimento. A certidão de nascimento tem que ser traduzida para o espanhol, juramentada e apostilada. Isso mesmo, tem que saber ser apostilado esse documento. Juntamente com o antecedente criminal, que a empresa também exige, do Brasil, você precisa emitir esse antecedente criminal e traduzir, juramentar e apostilar. Esse documento também precisa ser apostilado. Então, o antecedente criminal precisa ser apostilado, certidão de nascimento e o relatório médico. O relatório médico a gente precisou ir no clínico geral. Ele pediu um check-up do meu esposo. E quando ficou pronto, a gente levou lá para o médico. Ele passou o relatório, a gente também teve que traduzir, juramentar e apostilar. Tudo foi exigência da empresa que a gente estava sendo contratado. E esses documentos ele levou já tudo pronto do Brasil. Quando chegou lá, ele já apresentou na empresa e eles ficaram da entrada no visto dele de trabalho. Só que já faz um mês que ele tá lá e esse visto ainda não saiu. E a gente precisa
Ele precisa vir me buscar com as crianças aqui no Brasil. E ele vai vir no próximo mês, vai ser já somar 2 meses que ele vai estar lá trabalhando e o visto não saiu. Eu não sei quando ele vier pra cá me buscar, quando ele voltar, se ele vai ter que pagar alguma multa, eu não sei. A gente só vai saber quando tiver lá no andamento da história. Mas provavelmente sim, se não tiver saído aí do visto, eu acho que ele vai ter que pagar uma multa, sendo que nem culpa dele da empresa. Não sei se eles vão ter que dar alguma declaração de que tá saindo ainda o visto, que deu a entrada, mas não ficou pronto. Não sei como a gente vai ter que se informar ainda sobre isso, como vai ser. E além disso, quando ficar pronto, ele vai ter que vir no Brasil, retornar no Brasil para pegar pessoalmente esse documento, esse visto, na embaixada daqui do Brasil, que fica lá em Brasília, ou no consulado, que fica em São Paulo. Eu vou deixar para vocês aqui, para quem tiver interesse, o endereço na descrição, para você que tiver interesse sobre esses documentos, tá? Tudo detalhadozinho. Clica no sininho, se inscreve e não deixa de nos acompanhar, tá? Grande beijo. Tchau.